Eu espero que esteja num ângulo bom. Como o objetivo aqui não é ter o melhor ângulo, não é ter o melhor vídeo e sim uma ideia de bate-papo, vou aproveitar que tem algumas louças para eu guardar e algumas louças para eu lavar, pra gente bater esse papo, certo? Igual foi o outro vídeo, só que lá fora. Esse vídeo aqui vai ser interno. Espero que não saia o barulho da música da vizinha, mas vamos lá. E bem, antes de tudo, né, claro, bora falar de dinheiro. O objetivo desse vídeo aqui eu tava parando pra refletir esses dias e, cara, percebi como que na nossa vida, qualquer coisa que a gente for fazer envolve dinheiro, por mais mínimo que seja. Se a gente quer fazer uma viagem, se a gente quer ir para algum lugar, cara, envolve dinheiro. A gente simplesmente não consegue sair de casa sem gastar R$ 1, por exemplo. Ah, a gente quer ir para um outro bairro para fazer alguma coisa. A gente vai precisar gastar dinheiro com locomoção. A gente quer ir viajar para alguma cachoeira, alguma coisa. A gente precisa de combustível e de locomoção. Então, tudo que a gente vai fazer hoje envolve dinheiro. Não tem como, a gente não consegue fugir disso. Ele está mais presente na nossa vida do que a gente percebe e imagina. Legal, isso é muito bom. Só que a gente não tem tanta consciência disso. Então a gente entende que o dinheiro está presente na nossa vida, a gente não tem tanta consciência disso, certo? E por um lado, é, é ruim, porque a gente mal conversa sobre esse tipo de coisa, né? Sobre o nosso dia a dia, como tem dinheiro ali envolvido. Às vezes a gente não consegue compartilhar com outras pessoas o salário que a gente tem, que acaba crescendo esse tabu na nossa vida do dinheiro, né? A gente acha que falar de dinheiro é ruim. Então a gente mal entra nesse tipo de conversa interna, né? Essa conversa um pouco mais reflexiva de entender que o dinheiro ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, o que que a gente precisa fazer para ter dinheiro? A gente não precisa de trabalho. Se a gente não trabalha, a gente não tem dinheiro. Como eu disse, isso é bom e ruim, porque em vários momentos, quando a gente entende que a gente precisa do dinheiro e a gente precisa trabalhar, a gente acaba não compartilhando esse tipo de conversa com outras pessoas. Então vamos lá, um exemplo. Ah, eu estou é, precisando de um aumento. E às vezes a gente não tem coragem de chegar, por exemplo, o nosso chefe e falar sobre isso. Oh, eu tô precisando de um aumento. Se seja independente do que for. Se teve um filho, tá aumentando a família, qualquer coisa do tipo. Mas a gente tem esse tabu de falar sobre dinheiro. E por que que a gente tem tanto tabu em falar sobre isso? Em externalizar esse tipo de conversa, né? E não ter uma conversa um pouco mais profunda. É, do quanto a gente gasta, do quanto a gente ganha. E eu acho que compartilhar com as pessoas, claro que não são com todas, né? Mas vocês vão entender. O motivo de compartilhar com as pessoas é entender que às vezes as pessoas têm conhecimento que pode fazer a gente alcançar um outro nível. Por quê? Algumas pessoas já passaram por coisas que a gente está passando. Então, compartilhar algumas experiências que a gente tem, a gente está tendo hoje, com outras pessoas pode ajudar a encurtar o caminho. Então, ao invés de ficar com esse preconceito de não vou falar quanto que eu ganho, não vou falar qual que é meu objetivo de salário, por que a gente acaba não compartilhando um pouco mais sobre isso? Tem algumas pessoas que podem nos ajudar a chegar um pouco mais rápido no nosso objetivo, que depois eu guardo. Então, eu sempre falo, pô, a gente usa o dinheiro para tudo. Tudo que a gente faz, o dinheiro está presente. Mas na hora de conversar sobre ele, a gente tem dificuldade. E por que que a gente tem tanta dificuldade? Eu tento me perguntar,
por que, que a gente tem tanta dificuldade em falar sobre dinheiro? Por que, que é ruim? O brasileiro ele tem isso do... A pessoa, quando tá crescendo na vida, ela tem que falar de uma forma humilhante. Ai, porque... Ah, não, mas nem tô ganhando tudo isso, sabe? E por quê? Não falar assim, cara, não, realmente tô ganhando bem, pô, estudei pra isso e tal, coisas do tipo. Não, o brasileiro ele tem muito disso, cara. Assim, eu não entendo se é uma coisa enraizada que a gente tem. Digo, num todo, assim. A maioria dos brasileiros tem esse tipo de trava, né, em falar sobre grana, falar sobre dinheiro. E é muito complicado, porque às vezes você quer desenvolver uma conversa um pouco mais. Começou a despertar o celular e parou a filmagem. Então, assim, cara, por que a gente não senta para conversar um pouco mais sobre isso, sabe? Como eu disse, às vezes tem muita gente que pode nos ajudar em relação ao dinheiro e a gente nem sabe, porque não conversamos sobre isso. E a gente não. E isso faz com que a gente não fale sobre isso e cada vez isso fica mais no escuro. Por isso, eita, por isso que tem tanta gente endividada, tanta gente que não guarda dinheiro, porque a hora que surge o assunto dinheiro, a pessoa, não vou falar disso. Na verdade, não, pô, a gente fala de tudo. A gente fala de saúde, a gente fala de estabilidade emocional, de emprego, de várias outras coisas. Por que, que a gente não fala sobre dinheiro? Por que, que a gente não fala sobre dinheiro? Sendo que o dinheiro, como eu comecei o vídeo, o dinheiro ele é tudo, ele leva a gente para lugares, ele mostra o que a gente pode fazer, realização de sonho e tudo mais. Então, por que, que a gente não fala sobre dinheiro? Vamos parar para analisar e começar a falar um pouco mais sobre dinheiro, falar sobre é, projetos, ideias. Claro, né? Sempre com gente que vai agregar algo também. Se, pô, trocando ideia com aquela pessoa mega negativa, você não vai querer ter um tipo de conversa com essa pessoa, porque ao invés dela te incentivar, ela, pô, vai te jogar para baixo pra caramba. Então, mas vamos começar a ter esse tipo de conversa, sabe? Deixar de ser tabu e ter mais conversas em roda de amigo, às vezes dependendo com um familiar, com gente nova que tá acabando de conhecer, às vezes entender ali qual que é o assunto, qual que é a conversa e introduzir o assunto sobre dinheiro, sabe? Eu acho que é legal porque quanto menos tabu for, mais fácil vai ser de lidar com ele, tanto em uma dívida quanto em um investimento. Imagina se você tem uma dívida ou se você investe, se você nunca conversa com isso, disso com outra pessoa, cara, como que você vai solucionar esse problema? Entende? Tanto de investimento quanto de dívida. Então é isso, pô. Fica aí essa reflexão, esse bate-papo. Vamos falar mais sobre dinheiro. É importante desbloquear isso que a gente tem, se a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós. Mas eu acho que é importante. Importante. Toda vez que eu conversei com dinheiro, toda vez que eu conversei de dinheiro com algumas pessoas, cara, sempre foram conversas muito boas, assim. Algumas reflexivas, outras nem tanto, mas sempre de aprendizado. Então é isso. Você curtiu o papo? Você curtiu essa conversa? Não sei se é uma forma de interagir um pouco mais de perto. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou tentar trazer alguns vídeos um pouco mais reflexivos assim. Espero que vocês gostem do formato. E é isso. Se curtiu, se fez sentido para você, compartilha com um amigo, se inscreve, ativa o sininho. E é isso. Bora falar de dinheiro.